Muito bem. Meus irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de João. Eu já sei que você sabe de cor e salteado cada versículo dessa passagem, mas é bom sempre ler a passagem, né? Mesmo que a gente já decorou o Salmo 23, quando lemos, é como se estivéssemos contemplando literalmente a voz de Deus, né? É muito bom isso, ter esse momento com o Senhor. João 11, nós vamos fazer uma leitura extensa. Vou pedir ajuda aqui. Mas Joana, pode nos ajudar aqui? Pode, né? Ainda pode? Aqui, tem que vir aqui à frente. Ainda pode, então. Nós vamos aproveitando enquanto pode. Vamos fazer essa leitura do 1 ao 46. João 11, do 1 ao 46. Tem que ter fôlego, né? Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Amém? Muito bem, o texto é longo, a passagem é longa e contém muitas verdades ao longo de todas as passagens. Uma que eu gosto muito é: E Jesus chorou. Que poderíamos aqui abordar esta questão da humanidade de Cristo, mas é um tema para uma outra hora. Eu gostava de falar hoje sobre 2 pontos aqui da teologia reformada, que nós podemos observar nesta passagem: a chamada eficaz e a graça irresistível. Até chegar a este ponto, que é bem no fim, eu vou comentar algumas passagens que são relevantes aqui para a nossa vida espiritual. Eu penso que os irmãos se lembram como Jesus conheceu a família de Lázaro, não é? Em determinado dia, Jesus entrou em Betânia, onde viviam a família, Marta, Maria e Lázaro, e foi recebido. E, segundo os relatos dos evangelhos, tornaram-se amigos, a tal ponto de João dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. João 11:5. Mas João diz que Jesus chorou pela perda daquele amigo. Sim, Jesus, que tem poder para dar vida aos mortos, chora pela fragilidade humana. Hebreus, inclusive, diz que ele é capaz de condoer-se pelos sofrimentos humanos. Então diz o relato que Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, vindo através das irmãs Marta e Maria. Elas, inclusive, reforçam essa ideia de um relacionamento estreito entre eles. Veja o que diz as palavras de Marta e Maria: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Que maravilha, não é? Jesus, sabendo que haveria de realizar, responde que aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, onde o Filho de Deus seria glorificado. Ou seja, Jesus está a dizer: esta morte não é uma morte qualquer, mas esta morte é uma morte em que eu vou expressar algo especial para vocês. A questão da ressurreição de todos os que estão mortos em vossos delitos e pecados. Jesus, ele mantém a sua agenda.
O Vitor esteve a falar um pouco aqui antes na escola bíblica sobre os atributos de Deus. E ele falou sobre como Deus não muda, ele é imutável, ele não muda os seus planos, ele não muda a sua agenda. E Jesus não mudou a sua agenda. No versículo 6 diz que ele somente depois é que se dirigiu para a região da Judéia. Ele continuou aquilo que estava no programa eterno de Deus. E interessante que ele vai para essa região da Judéia, mesmo sabendo que ali respirava ares de morte. Jesus já estava sendo ameaçado de morte. Os seus discípulos, inclusive, vão lembrá-los disso. Jesus, então, lhes faz uma declaração que demonstra a sua divindade, a sua onisciência. Porque mesmo Cristo, estando em forma humana, ele não perdeu todos os atributos, ou não deixou de ter todos os atributos, ele continuou com seus atributos. E um deles era a onisciência. Ele diz, Lázaro morreu. As irmãs disseram, ele está doente. E Jesus responde, Lázaro morreu. Mesmo diante do temor da morte, como demonstra Tomé no versículo 16, a comitiva então parte para ver Lázaro. Quando Jesus chega a Betânia, já havia passado 4 dias desde a morte de Lázaro. Interessante João mencionar isto. E ele faz isso por 2 vezes ao longo desta passagem, que faziam 4 dias. Eu gosto sempre de observar alguns detalhes que podem passar meio desapercebidos, né? E aqui esta questão de João reforçar esta questão, eu penso que é devido a uma crença que havia na altura, né? Uma crença de que a alma ela ficava pairando sobre o túmulo durante 3 dias. No 4º dia, ela literalmente subia. Ou seja, a partir do 4º dia, sem chance. Estava morta, mortinha. Ou seja, era irreversível a morte. Interessante uma coisa que antigamente se observava nas comunidades. Aqui em Portugal ainda tem, eu não sei quanto tempo, já não me lembro agora, mas dificilmente se enterra o morto no mesmo dia. E antigamente ficava-se mesmo velando durante alguns dias. Talvez até porque a medicina não era tão evoluída, né? Então podia ter ali alguma questão. No Brasil hoje, se morre de manhã, à tarde já está enterrado e já está tudo pronto e acabou, né? Mas aqui em alguns lugares ainda tem essa tradição de ficar pelo menos aí 2 dias velando, né? E aqui no caso, eles ficavam esse tempo, havia essa crença de que depois de 3 dias, literalmente, não tinha mais, a morte literalmente estava consumada. Há evidência disto que eu estou a dizer, né, no versículo 39, que diz que o corpo, ao 4º dia, já cheirava mal. Então, ao 4º dia, já está em decomposição, já não se pode fazer mais nada, né? João, então, nos chama a atenção disso 2 vezes para o fato de ter passado 4 dias. Marta, quando soube que Jesus estava vindo, ela corre ao seu encontro. Mas interessante que agora Maria permaneceu na casa. Diferente daquele outro momento em que Maria queda-se, coloca-se aos pés de Jesus e Marta fica na casa aos afazeres. Aqui Marta corre para Jesus e Maria fica ali fazendo as honras, porque havia ali ainda muitas pessoas, né, velando ou consolando a família, né? Então Marta faz uma declaração a Jesus, demonstrando que ela sabia do poder de Jesus para curar. Está no versículo 21. Aqui eu chamo uma outra questão aqui, né? Ela ainda declara que sabe que tudo que ele pedir a Deus, Deus o concederá. Interessante isso, porque no primeiro encontro de Marta com Jesus, ela ficou ali nos afazeres,
e Maria estava aos pés de Jesus, Jesus ensinando, Marta chega até Jesus, inclusive repreende, né? Senhor, não te importas de eu ficar aqui a trabalhar, e a Maria aí, tranquila, sentada aos teus pés, né? E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Eu penso que isso foi algo fundamental na vida de Marta, porque agora nos demonstra que ela prestou muito atenção no que Jesus ensinou. Embora ela estivesse nos seus afazeres, as suas antenas estavam ligadas ao Senhor. Ela sabia aqui, e ela diz esta questão aqui, que ela sabia que Jesus tinha esse poder. No versículo 21, ela diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Ela reconhecia o poder de Deus em Jesus. Aqui nós precisamos dar uma pausa para colocar uma pergunta ao nosso coração. Marta teve pouco tempo com Jesus. E em pouco tempo com Jesus, que seja 20 dias intercalados, né? Mas que seja o tempo que for, foi sempre pouco tempo. Hoje nós temos 365 dias por ano com Jesus. Será que nós já entendemos o poder de Jesus? Será que nós já entendemos como é que Jesus opera no coração do crente e no coração do ímpio? Será que nós já entendemos essas coisas? Será que já percebemos essas coisas? Se nós ainda não percebemos claramente essas coisas, então alguma coisa está incompleta e que precisa ser completada. Quando Jesus declarou-lhes que Lázaro havia de ressurgir, Marta novamente demonstra que prestou muita atenção em Jesus, porque ela reconhece a questão da ressurreição no último dia. Ela diz, sim, Senhor, eu sei que no último dia haverá de ressuscitar. Ela sabia sobre a questão da ressurreição no último dia. Mas Jesus lhe diz que ele não estava a se referir ao último dia. Ele diz que essa hora já havia chegado, pois ele é a ressurreição e a vida, e que todo que crer nele não morrerá eternamente. E Jesus termina com a pergunta, crê tu nisto? Jesus demonstra que ele tem preocupação com a fé dos seus discípulos. Ele ensinou e agora ele faz uma interpelação. Você crê naquilo que eu ensinei? Você entendeu o que eu ensinei? Uma preocupação com os discípulos. Uma preocupação que a igreja tem que ter, através dos líderes da igreja, com os discípulos, que todos nós somos. Será que temos crido literalmente no que a palavra nos diz? Ou será que nós somos, muitas vezes, levados por ventos que nos sopram e questionamos alguma questão da palavra de Deus? Ele reforça, então, crês nisso? É necessário que nós creiamos na palavra do Senhor. A resposta dela é deveras interessante, pois demonstra que Marta não era apenas boa anfitriã, mas também boa aluna. Ela então responde, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Que percepção de Marta, né? Maria quedava-se aos pés, Maria derramou o bálsamo, Maria vai ao encontro de Jesus, mas Maria não faz essa declaração. Interessante, não é? A única coisa que Maria fala nos 3 encontros que ela tem com Jesus é, se tu estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas a explanação da teologia de Cristo, quem dá é Marta. Muito interessante isso. No último domingo, penso que foi, nós falamos sobre os dons que as pessoas têm que ter e têm que desenvolver. E os dons não quer dizer que outro deixa de ter. Ou seja, não quer dizer que porque você tem o dom da música, que você não precise aprender a palavra.
Não, você pode aprender a música, mas tem que estar na palavra. Você pode ser aquele que nos auxilia na entrada dos irmãos, mas tem que estar ligado na palavra. Ou seja, a palavra é a fundamentação de todas as coisas. De todas as coisas. Mais uma pergunta eu tenho que fazer aqui aos que me ouvem, quer seja aqui neste lugar, quer seja através da transmissão. E a pergunta é: você crê que Jesus é o Filho de Deus que veio para ressuscitar mortos? Sim, eu quero te dar uma notícia. Se você não está em Cristo, você está morto. Morto. E Jesus é que pode ressuscitá-lo da sua morte espiritual. Se você crê, você precisa confessar. Romanos 10, 9 diz isso. Nós precisamos confessar com a nossa boca. Não sei se os irmãos viram, foi projetado há pouco os avisos, né? Que os irmãos precisam aprender a chegar um bocadinho antes, ver os avisos que estão projetados no ecrã, para que a gente não repita mais, né? Nós vamos deixar de comunicar aqui os avisos, a menos que seja algum muito relevante. Mas em dezembro nós vamos ter batismos, em nome de Jesus. E quando o batismo ocorre, é quando a igreja ouve a declaração de fé daquele que está a dizer: eu creio que tu és o Filho de Deus que veio ao mundo. É nesse momento. É nesse momento em que a igreja glorifica a Deus pela palavra que foi pregada. Porque houve entendimento, houve salvação, houve transformação. O mesmo ocorre na questão com Maria, né? Quando ela fala com Jesus. Maria, nas 3 vezes que se encontra com Jesus, ela se porta na mesma. Sempre na mesma. Ela estava aos pés sempre. Primeiro ela senta-se para ouvir, Lucas 10, 39. Depois ela se prostra e derrama toda a sua tristeza, João 11, 32. E por último lança-se aos pés para louvá-lo, João 12, 3. Nós devemos aprender aqui com ela uma outra questão. Já aprendemos alguma coisa com Marta. Agora com Maria nós aprendemos outra questão. Nós devemos sentir o prazer em ouvir a palavra de Deus, buscar ao Senhor em oração e adorá-lo pelo que Ele é. Que complemento essas duas irmãs. Uma complementa a outra. Na sequência da passagem, diz que Jesus, ao ver Maria naquele estado de tristeza e pranto, assim como as demais pessoas que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Aqui vem uma pergunta aqui que eu faço para os irmãos. Por que é que mesmo sabendo o que iria fazer, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que é que ele se agitou e comoveu-se pela cena? A resposta, eu posso dizer que o que provocou essa reação foi ver a destruição causada pelo pecado no mundo que havia criado. A morte é a grande destruição que o pecado trouxe ao mundo. Jesus estava ali a contemplá-la. Mas ele haveria de vencê-la. Ele haveria de vencê-la. E ao vencê-la, ele também nos concederia a graça de vencê-la. Por causa do pecado, a doença e a morte eram agora companheiras do homem. E ainda é. E mais, ao mostrar-lhe onde estava o corpo de Lázaro, Jesus chorou, irrompendo em lágrimas. E novamente nos veio a pergunta: por que chorou? Isso nos mostra que o Verbo encarnado literalmente partilhou sua humanidade com os outros que também estavam a chorar. E ainda partilha. Ainda partilha. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que padecer. Ele é homem de dores. Ele experimentou. Ele pode condoer-se das fraquezas do homem,
pois ele mesmo foi provado na escola do sofrimento. Ele chorou por identificação com os que choram. Então, chegamos aqui, após essa introdução, no âmago da nossa mensagem de hoje. O chamado vivificante, ou o que a teologia chama de chamado eficaz. Vocês se lembram, aqueles que estão vindo aqui nos cultos de quarta-feira, nos ensinos, ou têm assistido, né? Nós estamos a estudar o livro de João. Vocês se lembram, então, que eu disse que o Evangelho de João tem o propósito de mostrar os sinais que apontavam para Cristo como Filho de Deus. 7 milagres, que João chama de 7 sinais. Nós precisamos olhar para eles e entender o que é que representa isso. O que é que esses milagres querem nos ensinar a respeito de Jesus como Filho de Deus. É dessa forma que nós devemos olhar para eles. É isso que João vai dizer no final do seu evangelho. Ele diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vinda em seu nome. João 20, 30 e 31. Este é o propósito do Evangelho de João, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, sejais, então, ou tenhais vida em seu nome. Ou seja, João quer nos trazer vida. Por isso que ele diz muitas vezes que Jesus é o pão da vida, Jesus é a fonte da água viva, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele aponta vários momentos o Jesus na sua busca pelo pecador. Ou seja, nós devemos então olhar para os sinais e ver que eles apontam para a pessoa de Jesus. E ao vermos Jesus, nós vamos ter vida em seu nome. Se é para ter vida, então pressupõe-se que sem Jesus não temos. Porque se é para ter vida em Jesus, então sem Jesus não há vida. E se não há vida, então estamos mortos. E se estamos mortos, nós devemos então olhar para esse milagre da ressurreição e perguntar como neste milagre nós podemos ver Cristo. Olha que interessante. Como olhar para este milagre, como olhar para este sinal e ver Cristo nele? Esta é a pergunta que João nos deixa. E como é que nós devemos fazer isso? Primeiro, no próprio ato da ressurreição. Ele disse a Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Ressurreição vem para quem está morto. E para quem está morto precisa ter vida. Quando Deus criou o homem, ele o criou e o homem estava sem vida. Então ele soprou vida. E o homem então passou a ser alma vivente. Olha que maravilha. Segundo, ele traz o morto à vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 25, a segunda parte, na parte B desse versículo. Jesus, então, coloca-se diante do túmulo. O que era o túmulo? Muito parecido com o túmulo que iria ser posto Jesus. Ele era uma pequena caverna aberta numa rocha, cuja entrada estava bloqueada com uma pedra. Geralmente se fazia ali um rego, para que a pedra rolasse para dentro como se fosse uma rolha, tampando firmemente aquele lugar de morte. Ele então olha para a pedra, olha para as pessoas e diz a palavra do Senhor que novamente ele agita-se. Novamente ele está diante da cena do pecado. Ele agita-se e ordena, tirai a pedra. Versículo 39.
E aqui não precisamos dizer, já falamos várias vezes, né? Aquilo que o homem é capaz de fazer, Jesus não faz. Né? Porque ele poderia dizer, abre-te sésamo, e resolvia. Mas ele não fez, porque isso quem tem que fazer é o homem. Muitas vezes nós não entendemos por que Jesus não nos cura de algum problema. Primeiro, porque muitas vezes tem o homem para fazer isso. Tem pessoas que acham que, não preciso ir ao médico, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, eu tenho que orar, meu querido. Cuidado, que você vai morrer por causa dessa enfermidade. Eu não estou a dizer que Cristo não tem o poder de curar, eu estou a dizer que muitas vezes Deus usa pessoas para beneficiar os seus filhos. Tirar a pedra é literalmente fazer isso. Tirar a pedra é tirar aquilo que trava os nossos olhos. Remover a pedra não é a obra de Jesus. Remover a pedra é a obra do homem. O poder e a obra de Jesus é o quê? Ressuscitar. Isso o homem não pode fazer. Tirar a pedra era expor a decomposição de um corpo, a podridão humana que o pecado trouxe. Era expor a morte no seu pior. Marta, quando Jesus diz, tirai a pedra, ela lembra-o disso. Senhor, já cheira mal, já se passaram 4 dias. E a resposta é um lembrete de quem já ouviu a palavra. Como é que Jesus responde para ela? Não te disse eu? Se você não lê a palavra, Jesus não pode dizer isso para você. Porque Jesus não muda. Novamente, quero lembrar aqui o que o Vitor pregou ou ensinou antes. Ele é imutável. Se ele é imutável, ele vai dizer isso sempre para você. Não te disse eu? Mas para que eu possa ouvir Jesus dizer isso, eu preciso ler a palavra. E no momento de sofrimento, no momento de tristeza, no momento de angústia, o Espírito Santo nos traz a lembrança da palavra, e esta lembrança nos conforta e nos consola. Então Jesus diz, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Eu não te falei isso, Marta? Então se você crê, você disse que crê, então você vai ver a glória de Deus, está no versículo 40. Às vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos das promessas de Deus. É necessário participar dos estudos que promovemos. É necessário participar dos cultos. É necessário leitura da palavra. É necessário oração diária para que possamos estar sempre relembrando das bênçãos que o Senhor tem prometido para nós. Não é ficar cavando nas Escrituras as bênçãos. Tem pessoas que gostam de cavar nas Escrituras só as bênçãos. Mas atenção, as bênçãos podem ser momentos de dores. Deus pode nos abençoar através das nossas dores. Porque é nos momentos de dores que nós mais buscamos a Deus. Lázaro já estava morto há 4 dias. A humanidade está morta desde a sua formação, desde Adão. Lázaro há 4 dias, a humanidade desde eternamente. Então, após tirarem a pedra, Jesus faz uma oração. Ou lembrou o Pai de sua oração. Que maravilha isso, né? O próprio Cristo falando com Deus o que ele já sabia e o que ele já havia pedido. Tudo isso numa questão só. Ele diz assim, graças te dou porque me ouviste. Versículo 41. Graças te dou porque me ouviste. Está no passado. Jesus já tinha falado com o Pai. Ele já sabia o que ia fazer. Eles agem, João diz que ele e o Pai são um. Eles agem juntos, ou seja, um sabe o que o outro faz. Ou seja, quando Jesus diz, graças te dou, ele está glorificando a Deus nele. Graças te dou porque me ouviste. Eu vim para isso. O Senhor me mandou para isso. Eu vou fazer isto.
Ou seja, fica aqui implícito que Jesus, então, já havia falado com Deus a respeito de Lázaro, ou por Lázaro, né? Antes do milagre ter acontecido, Jesus agradece a resposta da oração. Isso nos lembra a nossa oração que está condicionada à vontade de Deus. Será que nós fazemos assim? Nós oramos agradecendo ou nós oramos pedindo somente? Entenderam a pergunta? Quando nós oramos glorificando a Deus para que seja feita a sua vontade. A oração começa assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Eu glorifico a Deus pelo que Ele é. E quando vou começar a minha oração, eu já falo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí eu começo a minha oração: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí eu começo a apresentar diante de Deus a minha oração. É assim a vida do cristão. Ele sabe que Deus já tem decretado o que ele vai fazer. Ele não muda. O Vitor está com essa enfermidade. Eu não tinha nem planeado isso, mas olha, vou curá-lo hoje. Não, meus irmãos. O que tem que acontecer com a minha vida já está escrito no livro da vida. Já está decretado. Mas não é por isso que eu deixo de orar, porque quando eu oro, eu glorifico a Deus. Por isso que nós oramos. E isto é muito maravilhoso, saber que Deus cuida tanto de nós, ao ponto de Ele saber todas as coisas. Então, Jesus clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. Mais uma coisa aqui que João fala que me chama a atenção. Por que é que Jesus gritou? Alguém pode dizer, porque ele estava morto, para ele ouvir tinha que gritar bem alto. Ou, não, ele estava enterrado lá no fundo. Vamos aqui fazer uma expressão do que é hoje, né? A 7 palmos. Lá não era o caso, né? Lá era um lugar aberto e a pessoa era colocada lá dentro. Por que é que João diz que Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora? Será que se ele sussurrasse: Lázaro, vem para fora, isso também não aconteceria? Não teria o mesmo efeito? Então, por que Jesus gritou ou clamou em alta voz? A ideia dele era para que todos ouvissem. Para que todos ouvissem. Ele queria que todos ouvissem. Aqui há algo que nós precisamos entender. Há aqui um princípio teológico determinado como chamado geral. Eu sei que isso não é uma aula de teologia, não é esse o nosso interesse, mas eu preciso que você entenda isso. Há uma coisa chamada na teologia, chamado geral. Ou seja, quer dizer que todos têm que ouvir a pregação do Evangelho. Nós precisamos anunciar o Evangelho a todos. Isso é o chamado geral. Em Marcos 15:16, por exemplo, nós lemos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Precisamos anunciar. Mas, assim como nós ouvimos Marcos, nós também temos que ouvir Mateus. E no livro de Mateus, no 22:14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não é poucos os que ouvem. Poucos são os escolhidos. Ou seja, o Evangelho tem que ser anunciado, mas a escolha já está feita. A convocação, o chamado é dirigido a todos, mas a escolha é particular, é de Deus. João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem, eu anuncio para todos. Quem é que ouve? Todos ouvem? Não, somente as ovelhas. Nós vamos ver isso aqui ainda nesta parte. Nós ainda vamos ver isto nesta passagem. Percebam que, embora muitos ouçam o Evangelho, apenas aqueles que são o Evangelho de Cristo literalmente ouvem a voz dele e estas o seguem. Às vezes, meus irmãos, as pessoas estão nas igrejas, mas não ouvem a voz de Deus.
não querem fazer a vontade de Jesus. Não é porque eles não querem, é porque eles não são de Jesus. Alguém pode dizer assim, eu não faço a vontade porque eu não quero. Não, você não faz porque você não é de Jesus, porque se você fosse, não tem o seu querer. O chamado é irresistível, a graça é irresistível. Quando você olha para Cristo na cruz, aquilo é irresistível. O amor que está ali demonstrado é irresistível. Mas tem alguns que olham e falam, morreu lá na cruz. E termina ali a vida da pessoa. Por que é que eu estou fazendo essas colocações, meus irmãos? Para entendermos João a respeito de Lázaro. Eu disse há pouco que Jesus falou em alta voz para que as pessoas ouvissem. Veja o que acontece aqui no final desta passagem, no versículo 45. Diz assim, muitos, não eram todos, muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Boa, não é? Mas termina aí? Não. Ele deixa uma ressalva. Outros, porém, esses outros não ouviram a mesma coisa? Não ouviram a mesma coisa? Mas diz que outros, porém, foram ter com os judeus e lhes contaram o que Jesus havia feito. O que é que os judeus queriam fazer com Jesus? Matar Jesus. João começa a dizer isso, respirava ares de morte. Eles queriam matar Jesus. Essas pessoas vão lá e falam para os judeus, para quê? Porque eles também querem ver Jesus morto. O que Jesus fez não implicou nada, é muito bonito, Lázaro viveu. Mais à frente, Jesus vai ter aqui um plano dos judeus para tirar a vida de Jesus e de Lázaro. Porque ele agora era testemunha vivo do poder de Deus, através de Jesus. Então, por que João disse que uns creram e outros foram ter com os judeus? Exatamente porque a uns é dado ouvir a voz de Jesus para a salvação e a outros para a condenação. Os outros foram ter com os fariseus que queriam prendê-lo e matá-lo. Lázaro estava morto, mas ao comando da voz de Jesus ele saiu para fora. João traz algumas informações importantes para nós irmos caminhando para o final. Diz que Lázaro estava com os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto no lenço. Mesmo gesto, mesmo sinal de todas as mortes do tempo de Jesus. Era assim que era feito. Ou seja, Lázaro saiu orientado pela voz. Ele estava com o lenço na cabeça, atado mão e pés. Eu penso que ele saiu assim meio se arrastando assim, né? Ou, além de Jesus dar vida, também ele deu uma flutuadinha assim. Não sei, a palavra não diz. Se a palavra não diz, nós não podemos dizer nada. Podemos aqui fazer alguma ilustração, alguma coisa, mas talvez tenha saído até meio tateando, porque ele estava vendado. Foi assim que ele saiu. Ou seja, ele saiu na direção da voz que ele ouvia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. A voz do comando de Jesus fez com que Lázaro fosse até onde Jesus estava. Isso nós entendemos como chamado eficaz. Um chamado que não pode ser negado. Lázaro representa o pecador. Como Paulo diz, morto nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Ao ouvir a voz daquele que dá a vida e de que é a vida, no mesmo instante o morto já não estava morto. Mas sim. Como é que as pessoas vêm para Cristo? A palavra de Deus fala ao coração dela. E ela como que um estalo nos seus ouvidos, as escamas rolando dos seus olhos, ouvem o chamado de Jesus, compreendem Jesus, recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, e ali ele tem vida, e vida em abundância. Vida em abundância.
É dessa forma que nós somos salvos, pelo chamado de Cristo. Pelo chamado de Cristo, pela orientação de Cristo. Nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Uma pessoa que entra aqui na igreja sem Cristo, ela entra como morto. Mas pode sair daqui viva, através de Cristo Jesus. Ao ouvir a voz que dá a vida, no mesmo instante o morto já não estava morto. Jesus é a ressurreição e a vida, ele havia dito. Ele traz vida ao morto em delitos, em pecados, e concede vida eterna com ele. Lázaro estivera morto por 4 dias. Qual a chance dele se auto-ressuscitar? Nenhuma, zero, bola. Nenhuma. Somente Jesus pode dar vida. Somente Jesus podia ressuscitá-lo. Você que me ouve hoje, saiba que você se encontra morto espiritualmente. Isso quer dizer espiritualmente. E se você está morto, você também tem uma condenação sobre si. Porque a palavra do Senhor diz que a ira de Deus está sobre todos e todos estão condenados por causa do pecado. E a condenação leva as pessoas ao inferno. Você acreditando ou não, é isso que acontecerá, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Quando você ouve a palavra inferno, você tem 2 possibilidades. Ou você não crê, falar isso não existe, ou você diz, crê. Se você fala que crê, então você tem que cair na Bíblia, porque o único lugar que fala de inferno é a Bíblia. Então você cai lá, e ao cair lá, você vai ouvir que todos estão condenados ao inferno, a não ser que Cristo lhes dê vida. Quando Deus da palavra profere a palavra, meus irmãos, nada pode impedir. Vocês conhecem muito bem o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. E com certeza vocês conhecem também como que Deus criou todas as coisas. Ele criou sobre a voz do comando. A voz do comando. Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? A resposta é, e houve luz. Jesus diz, sai para fora. A resposta é, e o que estava morto saiu para fora. A voz do comando é a mesma, não mudou. O Deus criador é o mesmo. O Deus que dá vida é o mesmo. Não muda. Que maravilha. Se Jesus chamou então para vir para fora o morto, isto ele vem para fora, e isto nós chamamos de graça. É receber algo imerecidamente, mas receber. Se Jesus chama a sua ovelha, ela ouve e corre ao seu encontro, não há como resistir. João 5, 24, 25, diz ali, expressando esta verdade que acabamos de dizer, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É uma promessa aqui, não entra em juízo. Ele está dizendo que as pessoas estão em juízo, mas ele está dizendo que aquele que ouve a voz dele não entra em juízo. Se ele fala não entra, é porque está. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ou seja, a pessoa está morta. É isso que ele está a dizer. E mais, ele diz, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou. A hora da vida é agora, ela já chegou em Cristo, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, é agora. Não está se referindo à ressurreição dos últimos dias. Ele está a dizer agora, a hora chegou e é agora, em que os filhos de Deus ouvirão a voz do Senhor. E os que ouvirem, viverão. E os que ouvirem. Você está ouvindo a voz do Senhor? Glória a Deus. Se você está ouvindo a voz do Senhor agora, glória a Deus. Porque Ele está te prometendo algo. Vida. Vida. A hora da ressurreição dos mortos chegou com Cristo. Os profetas hebreus profetizaram sobre este dia. Ezequiel fala aos ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ou ainda Isaías, que nos faz o convite, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Ouvi, e a vossa alma
que está morta, viverá. Os mortos ouvirão, todos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem a chamada eficaz, viverão. O evangelista João nos deixou este precioso relato, em meio a tantos outros que Jesus fez, que se fossem narrados, nem no mundo inteiro caberiam os livros escritos. Mas relatos como este de Lázaro têm o seu propósito, para que creiais e tenham vida em nome de Jesus, o Cristo. Lázaro nos ensina sobre como mortos podem viver através do chamado de Jesus. Lázaro, Vitor, João, José, Maria, Lúcia, vem para fora. Este é o chamado. Ouvi. Gostaria então de terminar aqui deixando uma lição que nos é transmitida. Ao ressuscitar Lázaro, a glória de Deus foi manifesta e avivou a fé dos discípulos e dos que contemplaram aquilo. Será que hoje, quando alguém se converte, quando alguém que estava morto espiritualmente vem para a vida, quando alguém que tem sua vida regenerada, transformada, não deveria ser também motivo de glorificar a Deus e reavivar a nossa fé? A sua fé renovada é reavivada de que maneira, meu querido? Então devemos pregar e evangelizar para que mortos ressuscitem e assim a glória de Deus seja manifesta. Mortos espirituais. Nós não estamos preocupados com mortos que estão mortos já na sua carne. Nós estamos preocupados com aqueles que estão mortos em vida, mas estão sem vida espiritual. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos pelo culto que pudemos render ao Senhor. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Que esta palavra possa ficar no nosso coração. Que nós possamos sentir o desejo de anunciar a Tua boa nova. Esta boa nova, esta boa palavra que traz mortos à vida, Senhor. Que aqueles que nos ouvem hoje ou vão nos ouvir durante os dias em que este vídeo ainda estiver disponível, possam também sentir os seus corações tocados, ó Pai. Que se houver aqui alguém hoje que ainda não tinha tomado essa decisão, que o Teu Santo Espírito possa estar falando agora com ele, convencendo dos pecados, convencendo que é necessário ter um encontro real contigo, Senhor. Abençoa e nos guarda, Pai. Concede-nos uma semana de graça, de misericórdia, de paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Só peço 2 minutos para a igreja, algo que os irmãos precisam começar a aprender. Pode encerrar, fazer um favor.